A folia está chegando e a gente aproveita para lembrar que o respeito deve prevalecer sempre, em qualquer lugar e em qualquer momento. E é isso que a gente vai falar agora sobre essa situação. Afinal, nada melhor do que curtir o carnaval em paz, sem confusão e também sem estresse, tá bom? E sendo assim, muito cuidado com as brincadeiras que às vezes podem ser, inclusive, interpretadas de outra forma. Por isso nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido entrevistado, nós estamos aqui, inclusive a interpretação, como é que você vai poder entender? Interpretado como assédio ou importunação? Pois é, você sabe a diferença? A gente vai explicar a partir de agora com um grande advogado criminalista e presidente, inclusive, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Alagoas, o doutor Leonardo de Moraes, que está conosco aqui mais uma vez. Amigo, um primeiro prazer revê-lo. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos assim, né, na TV, no rádio, mas é um prazerzão tê-lo aqui. Um assunto muito importante e que gera dúvidas, inclusive, o que é o assédio, o que é a importunação, enfim, qual é a diferença entre o assédio e a importunação? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson, pela oportunidade, boa tarde. Primeira coisa, é interessante que haja um contexto histórico, né, acerca desses crimes de ordem sexual, né? Até o início do Código Penal, o Código Penal lançou um título chamado Crimes contra os Costumes, né? Quando alguém era vítima do crime sexual, você não ofendia a dignidade sexual da pessoa, mas sim um costume que era imposto pelo Estado. Percebam, a liberdade sexual não era uma questão que envolve a sua individualidade, mas sim uma imposição que era feita pelo próprio Estado, cujo nome era Crimes contra os Costumes. Isso foi, então, modificado para transformar o fato em crimes contra a dignidade sexual, de modo que quando alguém é vítima de um crime de ordem sexual, é violado em sua dignidade, e não um costume que é imposto pelo Estado, né? Muito bem. E avançando um pouco mais, houve algumas evoluções que acontecem em relação à própria lei, na própria legislação penal, que trouxe, portanto, o crime de importunação sexual, né? De modo a punir aquelas pessoas que praticam aqueles encoxamentos, né? Que em locais públicos os coletivos passam pelas pessoas tocando órgãos genitais, toques íntimos, ônibus coletivos, que é muito comum, as pessoas voltam do trabalho, né, cansadas, e sempre chega aquele pessoal que é um machão, que é um homem alfa, como se diz, e vai encostando suas partes íntimas em mulheres, que geralmente são as vítimas desse fato. Isso seria, então, o quê? A importunação? Isso, seria o crime de importunação sexual, né? Tá. Até então, isso, até em 2008, até setembro de 2008, esse fato era uma contravenção penal. E quando se fala em contravenção penal, é um tipo de infração cuja pena era muito baixa. Entendi. Para que as pessoas tomem conhecimento, na época em que a lei foi editada, que seria o crime de importunação ofensiva ao pudor, a pena era de multa fixada em contos de réis. Isso foi modificado somente em 2018, de modo que as pessoas que tocam órgãos genitais, fazem toques íntimos em locais coletivos, né, em ônibus coletivos, enfim, quando há grandes aglomerações, cometem o crime, portanto, de importunação sexual, de modo que a pena pode ser mínima de 1 até 5 anos. Muito bem. Agora vamos lá, então. Isso é uma linha bem tênue para poder as pessoas acabam não entendendo o que é o assédio e o que é a importunação. A importunação, por exemplo, o homem que começa a tentar beijar a mulher num bloco e tudo mais, vai tentando, olha, eu quero beijar você, você acha você isso, você é muito isso, você é gostosa, você aí vai começando aumentando essas expressões bastante de baixo calão, enfim, com a mulher, isso é importunação. Isso, seria qualquer ato sexual praticado por alguém contra outra pessoa, seja homem autor, seja mulher vítima, com o objetivo de satisfazer seus impulsos sexuais sem a sua anuência. Então, nos blocos de carnaval, há uma fama muito grande, como acontecia, por exemplo, em Olinda e outros locais, em que uma mulher estava andando sozinha, os homens cercavam e a obrigavam a praticar um beijo. Inclusive, foi até proibido na época pela prefeita Luciana Santos, se não me falha a memória, essa brincadeira, que era uma rua conhecida, tanto com homens como mulheres também, né? Isso. Faziam essa forma de amarrar a pessoa, dar um banho e tocar nas partes íntimas dessas pessoas. Né, doutor? E essa punição ela acontece por vários níveis. Se você, por exemplo, dá um beijo forçado em alguém, um beijo com eroticidade sem a sua anuência, seria o crime de importunação sexual. Entretanto, se a pessoa usa de violência ou grave ameaça para praticar esse mesmo fato, esse beijo com eroticidade pode ser enquadrado como crime de estupro. Aí já passa para um outro patamar, já que estupro é crime hediondo. Muito bem, então vamos para o assédio, então, para a gente poder entender. A importunação, o senhor já explicou com muita propriedade. Vamos para o assédio, então, e exemplos de assédio, então, doutor Leonardo? O assédio é uma expressão um pouco mais genérica, né? Seria uma forma que associa muito mais ao constrangimento. Nem sempre, quando o assédio acontece, há uma figura criminosa, né? Os assédios que acontecem, por exemplo, em relações trabalhistas, em que existem alguém com hierarquia superior e com hierarquia inferior, você pode, então, entrar como assédio sexual, que acontece muito no trabalho. No modo geral, no mundo como ele é, nem sempre o assédio é uma figura criminosa.
Os cortejos que acontecem em blocos de carnaval, em festas, é algo absolutamente normal. A questão é quando você ultrapassa o limite para transformar o fato em criminoso. Por isso que a palavra cerne, a palavra central, significa o consentimento. Se por acaso a pessoa, digo a mulher, geralmente a mulher é vítima deste fato, ela consente, mesmo consente com os gracejos de alguém, não haveria figura criminosa, mesmo que esse consentimento seja em um ato violento, né? Há práticas sexuais envolvem atos violentos e se a vítima eventualmente aceita, não existe crime. O assédio, então, seria o quê? O toque, é isso? O toque? Porque eu queria que a gente pudesse explicar detalhes para os nossos telespectadores entre importunação e o assédio, que fica muito parecido. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldades de poder tentar, às vezes, tipificar quando a gente acaba narrando uma situação que a gente acaba trazendo aqui de matérias. Para a gente poder explicar isso bem mais aberto para os nossos telespectadores, doutor Leonardo. O assédio seria uma prática costumeira. É alguém que, de forma contumaz, vai atrás de alguém, expondo a pessoa a situações que venham a violar sua dignidade, né? E essa procura constante se concretiza como um assédio. O que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre o assédio ele é uma figura criminosa. Traz à mulher um constrangimento, traz um problema, né? Traz problemas que envolvem a sua tranquilidade, sua autoestima, mas o assédio nem sempre é criminoso, salvo em relações do trabalho. A importunação acontece quando o assédio ele ultrapassa o limite da sua anuência. Entendi. Quando há toques corporais, quando existe uma prática de um ato sexual consigo mesmo ou com a outra pessoa sem que a pessoa consinta. Ou seja, o assédio significa a prática reiterada de você procurar alguém e violar a sua dignidade, enfim, sua autoestima. Quando esse fato ultrapassa esse limite e chega efetivamente a satisfazer sua própria lascívia, seus desejos sexuais, sem que a vítima consinta, importunação sexual. E se houver violência ou grave ameaça, seria, portanto, o crime de estupro. Leonardo, o senhor é fantástico. Eu estou aqui, é professor Leonardo de Moraes, fantástico. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa grande audiência. Muito obrigado, a sua presença, a audiência muito grande aqui. Obrigado pela grande audiência, também várias pessoas. Então, como o doutor Leonardo explicou, não é não. Você pode até chegar na pessoa, né, doutor Leonardo? Mas aí você vai sentir. Se a pessoa te dá a oportunidade, dá a abertura para que dê continuidade, ótimo. Se não, não é não. É isso. Doutor Leonardo de Moraes, um abraço grande, muito obrigado, prazer revê-lo. Bom carnaval, com muita paz, muita tranquilidade. Igualmente. Bom e carnaval muito respeito, a todos. que é o mais importante. Isso, o principal é o respeito. Sempre Abraço respeito. e até a próxima. Obrigado. Abraço grande. Obrigado pela sua disponibilidade aqui conosco, doutor Leonardo de Moraes, grande amigo, inclusive, trazendo essas informações importantes